Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin, esse canal é novo aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Bom, vamos abrir uma leitura para o signo de Touro. Você que tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente no signo de Touro, essa leitura pode ser para você. Se você está aqui por causa de alguém que é desse signo, essa leitura também pode trazer alguma mensagem para você. Lembrando que essas leituras são coletivas, então tenha discernimento na hora de aplicar aí a sua situação. E se você precisa de uma confirmação importante, eu sugiro que você faça uma leitura particular. Para conhecer o meu trabalho, na descrição deste vídeo e dos outros tem os meus links de contato. Então vamos lá, abrindo a mesa para Touro. Valete de copas. Cavaleiro de paus. O 10 de paus. O 3 de copas. A justiça. Quatro de paus. E o enforcado. Bom, temos aqui alguém que tem uma abertura emocional, carrega um desejo, mas sente um peso muito grande e por causa desse peso acaba talvez se excedendo aí como que eu vou dizer, nas comemorações, acaba tentando aliviar o peso do que sente a partir de comemorações. E também tem aqui uma energia de uma frieza. Então, assim, é como se essa pessoa ela ficasse pendendo entre eu vou fingir que não tá, que tá tudo bem, e aí eu vou enfiar o pé na jaca, e aí depois ela fica muito fria. E tem uma energia de estagnação aqui também, tá? Tem um desejo de manifestar uma união, de manifestar algo mais sólido, mas ela entra numa estagnação. Vamos ver o que mais que vem para Touro. A torre, cortando com valete de copas. Me parece que essa pessoa aqui que tem uma abertura emocional, né? Pode ser que você tenha muita sensibilidade aí emocional, artística, que você tenha uma empatia aí. Pode ser que você já tenha se dado mal em relação a isso, ou que você ainda vai vivenciar isso. O valete de copas, ele é muito ingênuo, né? Eu experimento bastante dessa energia, já experimentei. E às vezes, quem tem essa postura muito ingênua precisa que algumas coisas mais sérias aconteçam para que aprenda, né, que não dá para viver nesse mundo com ingenuidade apenas. A rainha de ouros cortando com o cavaleiro de paus. Tem aqui uma presença feminina dos signos de terra, signos de Touro, Virgem ou Capricórnio. Pode ser a energia de vocês. E caiu também a lua, cortando com o 10 de paus. Pode ser aqui uma figura na sua energia que faça você controlar os seus impulsos de desejo. Essa rainha de ouros. O 6 de ouros caiu no chão, eu parei para pegar, eu aceito as cartas que caem no chão. O 6 de ouros com o 3 de copas. E aqui tá falando, sim, da necessidade de um equilíbrio, se você gosta aí de muita farra, se você tenta curar aí as suas feridas, se você tenta aliviar os seus pesos com bebida, por exemplo, pode ser que
tem a necessidade aí de você buscar um equilíbrio, as coisas não estão indo bem, né? E tá falando também que o peso que você sente aí na sua vida tem a ver com coisas do passado que precisam ser olhadas. O Cavaleiro de Copas cortando com a Justiça. E o Cavaleiro de Espadas cortando com o 4 de Paus. Tem 3 cavaleiros à mesa, isso significa movimento, né? Pode ser que você faça muitos movimentos na sua vida, e aí tem esses 2 cavaleiros juntos, eles estão um olhando para o outro. A gente tem aqui um cavaleiro mais emotivo, que vai impulsionado pelas próprias emoções, e tem um cavaleiro mais racional, que é impulsionado pela razão. Esse daqui, ele é bem impulsivo. O 8 de Paus com o Enforcado. Aqui falando da necessidade de você movimentar, de você sair de um lugar de estagnação e ver de outro ponto de vista, né? O enforcado, ele tá preso, mas ele não tá preso porque alguém prendeu ele tá preso porque ele quer, e ele precisa ver de outro ponto de vista, tanto que ele tá de cabeça para baixo, tem uma luz aqui na cabeça dele, e ele tá preso justamente para que ele consiga ver de outra forma. E a necessidade de movimento, de comunicação. O Mago cortando com a Torre. E aqui, né, diante de... Bom, pode ser que, como eu havia dito sobre o Valete de Copas, esse aqui, que é o ingênuo. Se ele passou aqui por levou um tombo, se ele passou por alguma coisa difícil, né, se é você que tá nessa energia, pode ser alguém também aí que você tá lidando. Vem aí uma necessidade de manifestar algo novo, de criar uma nova forma de ver as coisas, de fazer as coisas com o mago. O mago, ele é manifestador, ele cria aquilo que ele deseja. Ele pode manipular as energias a favor dele. Então, tá dizendo que você tem esse poder de fazer com que as coisas saiam do jeito que você gostaria, mas tendo um pouco mais de esperteza. Não com a ingenuidade do Valete de Copas. O 6 de Copas cortando com a Rainha de Ouros. A gente pode ter aqui uma paixão, tá? A gente tá falando aqui de um amor do passado, pode ser um amor de outras vidas. Também a gente pode estar falando sobre olhar para a infância. Mas pode ser também um amor de alma, pode ser um amor do passado que retorna. Ou para você olhar para esses amores aí do passado, enfim. Vamos ver qual carta que vem aqui do lado desse 6 de Copas. O Ás de Copas. Sim, tem a manifestação de um amor. O Ás de Copas cortando com a Lua. A Lua é a carta que se remete ao passado. Tem algum amor aqui que tem um peso muito grande, né? Pode ser uma situação mal resolvida e que precisa ser olhado. Então, esses sentimentos vêm à tona. Se essa leitura está fazendo sentido para você, comenta. Eu gosto de ler os comentários e respondê-los. O Ás de Espadas com o 6 de Ouros. Mais um Ás aqui, os dois juntos. O de Copas e o de Espadas. Tem uma revelação importante aqui quando você começa a buscar um equilíbrio. Eu havia dito sobre excessos, né? Sobre os excessos, sobre talvez alguma questão com bebida. E quando você olha para isso e tenta se equilibrar,
vem aí uma verdade revelada. O 3 de espadas com o cavaleiro de copas. Cuidado, se vem alguém na sua energia, o cavaleiro de copas, ele pode ser muito sedutor, às vezes não é você, é alguém na sua energia. Então, cuidado com a energia de traição, tá? Tenha bastante ponderação, a gente tá aqui com a carta da justiça. Se você é esse valete de copas ingênuo, é um alerta, sim, pra você. Pode ser que isso já tenha acontecido contigo, né? Vamos ver depois como que vai vir o conselho. A rainha de copas com o cavaleiro de espadas. Diante de uma atitude impulsiva. Tem alguém aqui com bastante sentimento. Que interessante essa leitura. Eu sinto que todas essas figuras podem ser você mesmo, né? São partes suas. Essa rainha de copas pode estar falando aí para você evoluir de um valete para uma rainha, né? Você sendo homem ou mulher, a rainha ela tem maturidade emocional, né? Então aqui tá dizendo para contrapor aí, em vez de vir aqui com o racional em relação a esse valete de copas aqui. Em vez de vir assim com tudo, né, trazendo aí uma impulsividade na comunicação, até uma agressividade, é para agir como uma rainha de copas, como alguém que tem maturidade emocional, que sabe se colocar no seu lugar e que não se deixa afetar e enganar por qualquer proposta que chega. Minha última carta pra gente pro conselho. Também tá falando da necessidade de curar, tá? Se você passou por uma traição. O 5 de ouros com o 8 de paus. Pode ter aqui pode ser que você identifique uma carência e por isso você esteja parado. Aqui me parece que alguém que tá, acho que a gente tá falando sim de amor, né? Me parece que alguém tá parado muito tempo porque tem medo da carência, tem medo de lhe faltar. Medo do movimento, com medo de se dar mal no amor, com medo de ser traído de novo. Vamos pro conselho, então? Touro. A montanha com o mago. Tem aqui um obstáculo, né? E o conselho é que você, a partir do momento em que você descobre aí o seu poder, em que você descobre a sua capacidade de manifestar o que você quer, é possível que você ultrapasse obstáculos grandes. A raposa com os 6 de copas. Diante de amores do passado, né? Diante de amores que retornam aí, o conselho é: esteja atento e haja de forma estratégica. Haja de forma estratégica, com o pé no chão, e não tanto pelo impulso do desejo. A foice com o Ás de copas. Se esse sentimento, se esse amor do passado pesa tanto, é necessário fazer uma poda, né? É necessário tirar aquilo que não te faz bem, largar os pesos.
Às vezes a gente ama tanto que a conexão fica pesada pra gente, a gente precisa dividir aí. E a gente só divide quando a gente vai soltando, né? Então, o primeiro passo é soltar os pesos dessa conexão para que ela fique mais leve, mais fluida e mais equilibrada. O coração com Ás de espadas. Então, aqui é equilíbrio, razão e emoção. E a gente tem justamente aqui essa carta do 6 de ouros, que fala de equilíbrio. Tá sempre ponderando aí, por mais que venha uma verdade à tona sobre você mesmo. A gente falava aqui sobre desequilíbrio, sobre uma tentativa de entorpecer por meio de comemorações, de bebidas, né, essa excessividade aí esse excesso de bem-estar, né, essa busca pelo bem-estar. Então pode ser que venha com muita clareza isso, mas aqui fala para você também procurar aquilo que te faz bem, porque não necessariamente você vai tirar o seu vício, você vai tirar aí essa fuga e vai ficar vazio, né? O que você vai fazer? Então, buscar aquilo que te faz bem para colocar no lugar. Não sei se ficou claro. Os lírios com o 3 de espadas. O conselho aqui é para você ter bastante fé, bastante confiança no seu processo de cura, para você manter uma harmonia aí na sua energia, não se deixar abalar pelas atitudes errôneas dos outros. O cão com a rainha de copas. Tem aqui um convite para vivenciar as relações de uma forma mais leve, como uma amizade, né? Então, entre tudo ou nada, tem o caminho do meio, né? Que é desenvolver uma amizade, desenvolver uma relação mais harmoniosa, mais neutra, seja ela qual for. E o buquê com 5 de ouros, aqui falando que esse medo da escassez, esse medo de carência, esse medo de se dar mal no amor, você não precisa mais, porque quando você descobre o seu valor, você é valorizado também. Então, primeiro se valorize e assim você será valorizado também. É isso que eu tenho para vocês, Touro. Espero que tenha feito sentido. Até a próxima. Tchau.